Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 23. Homens Congregados. Parte 4. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 10:27. Brian saiu da casa de Gazef. Ele olhou para trás e pensou no retorno, e assim memorizou a aparência externa da casa. Sua memória estava confusa dado a quase o estado hipotérmico quando Gazef o trouxe para cá, de modo que suas lembranças de dias atrás estavam nebulosas. Ele conhecia o endereço de Gazef, pois planejava desafiar o homem para um duelo algum dia. No entanto, essa informação foi coletada de boca a boca, então era um pouco imprecisa. Disseram que tinha uma espada cravada no telhado. Ele execrou as informações que o informante lhe dissera, então inspecionou cuidadosamente a casa. Era muito menor do que as residências nobres, parecia mais a moradia de um plebeu. Porém, era mais do que suficiente para Gazef e o casal de caseiros que moravam com ele. Depois de memorizar o exterior da casa, Brian ajeitou sua postura. Ele não tinha nenhum destino específico em mente. Ele não queria comprar armas, armaduras ou itens mágicos. O que eu faço agora? Sua voz em tom de resmungo se dissipou no ar. Ele não se opunha à ideia de sair vagando até desaparecer em algum lugar. Na verdade, tal pensamento ainda era bastante atraente. Ele procurou em si mesmo o que deveria fazer em seguida, mas encontrou apenas um vazio no coração. Seu objetivo foi destruído e totalmente aniquilado, sem deixar vestígios para trás. Sendo esse o caso, porque ele olhou para a mão direita, que ainda segurava sua katana. Ele ainda usava a camisa de cota de malha por baixo das roupas. Foi o medo que manteve a espada na mão durante sua jornada à capital real. Ele sabia que sua lâmina era inútil contra aquele monstro que poderia defletir seus melhores ataques com a unha do dedo mindinho, mas ficar desarmado continuava assustando-o. Sendo esse o caso, porque ele ainda estava segurando sua espada. Ele poderia tê-la deixado na casa de Gazef. Foi porque ele ainda estava com medo? Brian pensou sobre isso e então balançou a cabeça. Não era por isso. Nesse caso, porque ele estava segurando sua katana. No fim, a resposta não veio. Enquanto caminhava, Brian recordou a primeira vez que ele veio para a capital real. Alguns edifícios permaneceram os mesmos, como a Guilda dos Magistas ou o Palácio Real, mas havia muitos edifícios novos que estavam ausentes de suas memórias. Enquanto Brian saboreava a diferença entre suas memórias e a realidade, ele notou um alvoroço à sua frente. O barulho o fez franzir as sobrancelhas. Ele sentiu a violência vindo da multidão. Brian estava prestes a ignorar e ir para outro lugar quando um homem velho chamou sua atenção. O velho entrou na multidão, como se estivesse deslizando entre as massas. Mas o que é isso? Que tipo de movimento é esse? Ele piscou várias vezes, inconscientemente ofegando em reverência. Os movimentos do velho o fizeram ficar incrédulo. Brian se perguntou se estava sonhando tardiamente, ou se havia sido afetado por algum tipo de magia. Talvez até mesmo Brian não fosse capaz de se mover como o velho. Era uma técnica digna de alguma divindade, que exigia uma compreensão aguda da vontade de sua contraparte, ou neste caso, os fluxos de força e movimento de toda a multidão. Em outras palavras, esses movimentos estavam em uma espécie de pináculo. Seus pés o levaram para a multidão sem hesitação. Brian empurrou os outros para fora do caminho, e quando chegou ao centro, ele viu o instante em que o velho atingiu o queixo de um homem mais jovem. Eu conseguiria bloquear esse golpe. Seria difícil, eu acho. Ele distraiu a atenção daquele outro? Será que estou imaginando coisas? Mas aquilo foi um golpe incrível. É algo digno de estar no tomo, ele grunhiu para si mesmo enquanto relembrava o soco que acabara de ver em sua mente. Era certo que ele não tinha conseguido analisar completamente, e era muito difícil comparar espadachins e pugilistas na mesma escala. Mesmo assim, esse breve vislumbre fez com que Brian percebesse que o velho diante dele era incrivelmente habilidoso. Por tudo o que sabia, aquele velho podia até ser mais forte que ele mesmo.
Brahim mordeu o lábio inferior enquanto comparava o perfil do rosto do velho à lista de expoentes marciais em sua memória. No entanto, ele não encontrou nenhum que fosse correspondente. Quem é esse cara? O velho deixou a multidão em um instante. Um adolescente começou a segui-lo. Por um capricho, Brahim seguiu o menino, como se tivesse sido fisgado. Seus instintos lhe disseram que o velho homem tinha olhos na parte de trás da cabeça, então não se atreveu a segui-lo diretamente. No entanto, se seguisse o jovem, ele não teria que se preocupar em ser visto. Analisando por outro ângulo, ele ainda estaria seguro, mesmo que o menino fosse descoberto. Enquanto o seguia, Brahim sentiu várias outras presenças. Todavia, Brahim não se importou. Em pouco tempo, os dois viraram uma esquina e entraram em uma área escura. Brahim se sentiu desconfortável, pois esse movimento parecia calculado para atraí-lo para uma armadilha. Aquele garoto não acha estranho. Enquanto o sentimento de surpresa o preenchia, o menino falou com o velho. Os dois falaram perto do ponto de virada de um beco. Assim, Brahim se escondeu na curva e os espionou. Em resumo, o menino estava pedindo ao velho para treiná-lo. Até parece, um velho desse porte nunca aceitaria um pirralho como discípulo. Se alguém fosse comparar os dois, o menino seria uma pedrinha, enquanto o velho era uma rocha gigantesca. Os dois viviam em mundos completamente diferentes. Que triste. Não saber o quanto é inferior a alguém. Desista logo, garoto. Brahim não falou essas palavras, apenas resmungou para si mesmo. Essas palavras foram dirigidas ao menino, mas também foram uma crítica sincera de um tolo que já se considerou invencível, indubitavelmente, seu eu passado. Ele continuou ouvindo, embora não tivesse interesse em fofoca, e ao que pareceu, o velho estava disposto a treinar o jovem. Brahim não tinha ideia do que aquele garoto tinha a oferecer ao ponto de interessar aquele incrível homem. Fala sério, eu já julguei mal alguém de novo. Não pode ser. Esse garoto tem pouca habilidade como guerreiro. É certo que ele não tem talento algum. Como o velho o treinaria? Ele só podia ouvi-los daqui, mas não conseguia ver o que estava acontecendo. Curioso, Brahim escondeu sua presença e se apressou para espioná-los. Mas antes que ele soubesse, uma aura aterrorizante passou por ele. Ele gritou sem palavras. Seu corpo inteiro congelou de medo. Parecia um enorme carnívoro aproximando sua bocarra sedenta por sangue, exalando seu hálito por todo o corpo. A torrente de intenção assassina atingia um mundo de uma cor diferente. Ele não conseguia nem piscar, muito menos se mexer. Por um momento, ele pensou que seu coração havia parado de bater. Brahim pensou que Shaltier Bloodfallen era o ser mais poderoso do mundo, mas o que ele sentia agora era comparável a ela. Uma pessoa fraca poderia morrer ao presenciar essa intenção assassina. Suas pernas tremeram e ele caiu no chão. Se eu já fiquei assim. Aquele moleque então, será que ele morreu? Se o menino tivesse sorte, poderia desmaiar antes disso. Brahim se arrastou pelo chão, nervosamente ansiando ver os dois. O que ele viu chocou até o cerne, a ponto de ele esquecer seu medo por um momento. O garoto ainda estava de pé. Suas pernas tremiam como as de Brahim. Mas ele ainda estava de pé. Como isso é possível? Como esse pirralho sem talento ainda está em pé? Brahim não conseguia entender por que o jovem ainda podia ficar de pé enquanto o medo reduzia suas pernas a uma poça de geleia trêmula. Ele tinha algum tipo de item mágico ou arte marcial que resistisse ao medo? Ou era algum talento? Claro, não havia como garantir que ele não possuísse tal item. No entanto, seus instintos lhe disseram que nenhum dos itens acima se aplicava quando ele olhou para o garoto de pé, mesmo todo trêmulo. A resposta era difícil de acreditar, mas seria a única possível. Aquele garoto era mais forte que Brahim. Impossível. Não pode ser. O garoto parecia ter tido algum treinamento, mas não tinha muitos músculos. Depois de observar o modo como o garoto se movia enquanto o seguia, Brahim concluiu que o garoto levava algum jeito para a coisa, mas nem tanto assim. E ainda assim, esse garoto comum estava em pé, enquanto ele estava se arrastando no chão. É isso então? Eu sou realmente tão fraco assim?
Sua visão ficou turva. Brian sabia que estava chorando, mas não conseguiu enxugar as lágrimas. Ele tentou engolir seus lamentos, mas as lágrimas continuaram fluindo sem parar. Por quê? Por quê? Brian se apoiou no chão e tentou se obrigar a ficar de pé. Porém, o tsunami mortífero o deixara imóvel. Suas pernas se recusaram a mover, como se estivessem sob o controle de outra pessoa. Tudo que ele podia fazer era levantar a cabeça e observar os dois. Ele viu suas costas. O menino ainda estava de pé, o mesmo de antes. O garoto ainda poderia ficar de pé contra aquele velho e sua onda de intenção assassina. Mesmo aquelas costas esguias pareciam longe demais para ele alcançar. Eu sou. Ele era realmente tão fraco. Quando a onda de sede de sangue se dispersou como névoa, ele conseguiu se pôr de pé. Esse fato frustrou Brian. O velho e o menino pareciam que treinariam mais, mas Brian não conseguia mais se conter. Reunindo coragem, ele saiu correndo da esquina e gritou: "Espere! Por favor, espere! Eu tenho algo para perguntar a vocês dois." Brian deliberadamente interrompeu a sessão de treinamento, nem mesmo pensou em escolher um bom momento para tal. O jovem se virou quando ouviu aquele grito desesperado. Seus ombros estremeceram e houve uma expressão de surpresa no rosto. Em sua posição, Brian provavelmente teria feito o mesmo. Primeiramente, por favor, me peço que me desculpem. E eu não podia esperar mais. O senhor o conhece, Seba-sama? Não, eu não. Entendo, então ele não era seu amigo. Os dois olhares suspeitos para ele, mas Brian já esperava algo assim. Por favor, permitam que este que vos fala diga como se chama. Este que vos fala se chama Brian Unglaus. Por favor, este que vos fala sabe que isso foi muito rude e reza que seja perdoado. Este que vos fala realmente sente muito por isso. Ele se curvou ainda mais do que antes e pôde sentir um leve movimento dos dois. Depois de esperar por um tempo suficientemente longo para transmitir sua sinceridade, Brian levantou a cabeça e sentiu que a cautela com relação a ele havia diminuído um pouco. Então, o que o traz aqui? Em resposta à pergunta do velho, Brian olhou para o jovem. Como conseguiu fazer aquilo? Quando viu a dúvida nos olhos do garoto, Brian perguntou mais uma vez, como se estivesse tossindo sangue. Como pôde permanecer de pé diante daquela intenção assassina? Seus olhos se abriram. Ele tipicamente fingia um olhar sem vida, mas essa pequena mudança indicava uma enorme agitação emocional dentro dele. Só queria saber, aquilo foi mais do que a maioria das pessoas é capaz de suportar. Mesmo este que vos fala não poderia suportar aquilo. Mas você se provou diferente. Suportou aquilo de pé. Encarou de peito aberto. Como fez aquilo? Como conseguiu? Sua excitação o fez repetir-se, mas ele não podia reprimir. Quando confrontado com o poder esmagador de Shaltier Bloodfallen, ele tivera tanto medo que fugiu. No entanto, esse garoto havia enfrentado o mesmo grau de intenção assassina e se manteve firme. Ele queria saber qual era a diferença entre eles. Ele tinha que descobrir, não importava o custo. Brian parecia ter transmitido toda a sua sinceridade para o garoto. Klimb estava confuso, mas considerou cuidadosamente o assunto antes de responder. Eu não sei. Não entendo muito bem. Não tenho ideia de como pude suportar aquela tempestade sedenta por sangue. Ainda assim, talvez tenha sido porque eu estava pensando em minha suzerana. Sua suzerana? Sim. Enquanto eu pensar na grande pessoa a quem sirvo, terei forças para continuar. Como alguém pode se manter de pé apenas por isso? Brian quase gritou. Mas antes disso, o velho explicou calmamente seu significado. Em outras palavras, a lealdade foi suficiente para superar o medo, Unglaus-san. As pessoas podem exercer grande força por algo que apreciam. Por exemplo, uma mãe pode segurar um pilar em uma casa em colapso para salvar seus filhos, ou um marido pode segurar sua esposa com uma mão sem deixá-la cair. Eu sinto que esse é o poder da humanidade. Em outras palavras, esse jovem soube aproveitar desse poder. Também não está limitado a ele.
Contanto que você tenha algo que não abandonará, certamente será capaz de descobrir uma força que jamais poderia ter imaginado. Bryan não pôde acreditar. Seu objetivo, a coisa que ele não abandonaria, era sua sede por se tornar mais forte. Mas isso era algo que ele não mais sentia. Esse sonho tinha sido facilmente destruído, e tudo que o restou foi fugir com medo. O rosto de Bryan ficou sombrio, ele abaixou a cabeça olhando para o chão. Então, as próximas palavras do velho o fizeram levantar a cabeça novamente. Algo construído por si mesmo é frágil. Pois quando cair, será seu fim. Não confie em si mesmo para tudo. Se puder construir sua confiança com outra pessoa e se doar para os outros, então você não cairá mesmo se sofrer um revés. Bryan ficou em silêncio. Ele tinha algo assim. Ele não conseguia pensar em nada. Isso porque ele havia abandonado todo o resto, exceto sua busca pela esgrima. Poderia ser que as coisas que ele havia descartado em sua busca por força fossem realmente as coisas mais importantes. Bryan não pôde deixar de rir. Ele riu de sua vida cheia de erros. Nem ele pôde evitar a reclamação amarga que depois escapou dele. Eu abandonei tudo. É tarde demais para recuperar o que eu abandonei. Vai ficar tudo bem. Mesmo alguém sem talento como eu conseguiu fazê-lo. Alguém como o senhor pode certamente fazer isso também, Glaus-san. Definitivamente não é tarde demais. Não havia base para as palavras do jovem. No entanto, por mais estranho que pareça, suas palavras aqueceram o coração de Bryan. Você é realmente uma pessoa gentil e forte, eu realmente sinto muito. O garoto congelou quando Bryan se desculpou com ele do nada. Bryan tinha presumido que garoto corajoso diante dele era um mero pirralho e com isso o desprezou. Eu sou um idiota mesmo. Um tolo, sim. Disse que se chamava Bryan Unglaus, é o mesmo Bryan Unglaus que lutou com os Tronoff-sama no torneio que teve tempos atrás? Então você sabe disso também, assistiu à luta. Não. Eu ouvi dos outros. Tronoff-sama disse que era um incrível espadachim, e que estava no caminho para ser o homem mais forte do reino. Depois de ver seus movimentos e sua calma, agora percebo a verdade das palavras de Tronoff-sama. Inundado pela sinceridade da boa vontade de Clint, Bryan se esforçou para balbuciar uma resposta. Obrigado, muito obrigado. Eu sinto que tenho um longo caminho a percorrer, mas fico realmente grato que alguém como você me elogie. Glaus-san. Senhor, por favor, me chame de Glaus. Não há necessidade de usar qualquer honorífico para um perdedor como eu. Nesse caso, eu sou Sebastian, mas espero que me chame de Sebas, então, Glaus-kun. Ser endereçado como Kun envergonhou Bryan um pouco, mas dada a diferença em suas idades, tal termo era apropriado. Posso confiar-lhe a responsabilidade de treinar o Clint-kun? Eu acredito que isso também será benéfico para você, Glaus-kun. Me perdoe. Me chamo Clint, Glaus-sama. Mas você não ia treinar ele, perdão. Seba-sama, o senhor não o treinaria. Creio que interrompi enquanto estavam no meio de uma sessão. Certamente. Essa era a minha intenção original, mas parece que temos convidados. Eu pretendia chamar eles. Chegaram. Creio que demoraram um pouco por estarem se preparando para a batalha. Sebas olhou para o lado. Bryan demorou um pouco mais para olhar na mesma direção. 3 homens se revelaram lentamente. Eles usavam cotas de malha e carregavam punhais afiados em mãos protegidas por luvas de couro reforçado. Eles não estavam irradiando hostilidade, mas cheios de intenção assassina. A intenção parecia ser dirigida ao velho, mas eles não pareciam do tipo que deixariam testemunhas vivas. Bryan estava visivelmente chocado quando os viu, e ele gritou: nem pensar. Eles querem vir depois de sentirem aquela sede de sangue? Quão forte esses caras são? Se fosse esse o caso, então cada um deles provavelmente estava no mesmo nível de Bryan, não? Eles seriam mais fortes que ele. Poderia ser que suas habilidades de ignorar tal fato fossem porque eram guerreiros treinados e não eram adeptos de seguir os outros. E então, Sebas aliviou as preocupações de Bryan.
Eu confio que está ciente de que eu apenas a dirigi para vocês dois, não? E? Brahim ficou ciente que sua resposta soou muito estúpida. A intenção assassina dirigida ao Clint Kun foi para treiná-lo. No seu caso, foi porque eu não sabia quem você era, e quis testá-lo. Me serviu bem para sentir sua vontade de lutar, hostilidade e assim por diante. Mas aqueles senhores ali, eu os via como inimigos desde o início, então não direcionei minha intenção assassina para eles. Seria ruim assustá-los. Brahim ficou chocado além da capacidade de expressar quando ouviu Sebas casualmente explicar a surpreendente verdade. Ser capaz de controlar com precisão a intenção assassina daquela intensidade estava além do que ele sabia ser possível. Faz sentido. Então, o senhor sabe quem eles são, Seba-sama. Eu posso adivinhar. Mas não tenho certeza. Por isso, desejo capturar um ou dois deles para questionamento. Contudo, Sebas baixou a cabeça em desculpas. Parece que eu acidentalmente envolvi vocês dois nisso. Posso incomodá-los a deixar este lugar. Antes disso, gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor permitir. Eles são criminosos. Sinto que são algo assim. Obviamente são maus elementos. Um fogo ardeu nos olhos de Clint quando ele ouviu Brahim dizer isso. Talvez eu atrapalhe, mas quero lutar também. Como um homem que protege a ordem pública da capital real, é meu dever defender o povo. Não é como se a gente tivesse certeza que o Sebas é o cara do bem aqui, pensou Brahim para si mesmo, interpretando o advogado do diabo com essa declaração. De fato, dada sua atitude honesta e objetiva, Sebas certamente parecia estar certo em relação àquele bando. No entanto, eles não podiam ter certeza disso. Ele é realmente neutro, ainda assim, ele podia entender como o garoto se sentia. Até mesmo Brahim poderia imediatamente concluir a quem ajudar. É claro que seria o homem que salvou uma criança de um bando de baderneiros bêbados ao invés de um bando de homens suspeitos. Assim, eu tenho quase certeza que o senhor não precisa de ajuda, mas, Seba-sama. Por favor, permita que eu não é isso. Por favor, permita que este quem lhe fala ajude. Brahim tomou o seu lugar ao lado de Clint. Sebas não precisava da ajuda deles. Na verdade, ele até disse que seria melhor se fossem embora. No entanto, ele queria aprender com Clint, alguém que lutava pelos outros. Ele queria escolher o caminho que o seu eu passado nunca escolheria. Ele queria proteger o garoto cujo coração era forte, mas a esgrima era fraca. Brahim viu as armas que a oposição segurava e franziu a testa. Aquilo é veneno. Usar punhais de 2 gumes como aqueles deixa bem claro que devem saber o que estão fazendo. São assassinos. Os punhais que estavam usando eram chamados de rompe-malha. Havia sulcos esculpidos no corpo das lâminas, refletiam um brilho oleoso de algum líquido desconhecido. O fato de que esses homens pareciam priorizar agilidade e facilidade de movimento, diferentemente dos espadachins profissionais, era uma indicação melhor da verdade do que os murmúrios autodirigidos de Brahim. Clint Kun, é melhor tomar cuidado. A menos que tenha um item mágico que resista a veneno, não seja arranhado por aquilo mais de uma vez. Alguém com o nível de proeza física de Brahim era praticamente imune ao veneno, mas Clint poderia sucumbir a toxinas fortes. Eles vieram de frente, mas não estão fazendo nada. Será que estão esperando que os outros dois nos surpreendam por trás? Seria melhor aproveitar essa rara oportunidade e ir de encontro a eles sem esperar. Sebas deliberadamente levantou a voz alto o suficiente para que eles ouvissem, e os movimentos dos homens congelaram. Eles tinham sido claramente abalados pela exposição do seu plano de cerco. Por mim, tudo bem. Seria mais seguro derrotar os que estão na frente e depois os que viessem por trás. Parece que Brahim compartilhava a opinião de Sebas. No entanto, o próprio Sebas rejeitou as palavras de Brahim. Ah, mas isso abriria uma brecha para que fujam. Que tal isso? Eu vou lidar com os 3 na frente, os 2 que virão na retaguarda, posso deixá-los para vocês. Brahim acenou com cabeça, Clint também o fez. Esta luta pertencia a Sebas, e foram eles 2 que pediram a Sebas para participarem.
Eles deveriam ouvir Sebas enquanto o velho homem não cometesse algum erro fatal. Tudo bem, vamos. Depois de dizer isso para Clint, Brain virou as costas para os homens. A razão pela qual ousou abaixar a guarda foi porque Sebas estava por perto. Quando deixou a retaguarda para Sebas, ele se sentiu tão seguro como se fosse defendido por uma densa muralha de castelo. Bem, pode ser meio vergonhoso, mas por favor, permita-me ser o oponente dos. Ora, por favor, não joguem nenhum projétil nesses dois, entendido? Olhando para trás, Brain viu Sebas com 3 punhais presos entre os dedos da mão direita. Ele abriu a mão e os punhais que eles atiraram contra Brain e Clint, que estavam vulneráveis, caíram no chão. A intenção assassina dos homens ficou mais fraca. Que novidade! Qualquer um perderia a vontade de lutar depois de ver seus punhais serem apanhados desse jeito. Vocês finalmente perceberam o quão poderoso o Sebas-sama é. Que pena, descobriram isso tarde demais. Eles estavam todos dançando na palma da mão do velho. Mesmo se dividissem os 3 não seria de ajuda alguma. Surpreendente. Disse Clint ao lado de Brain. Concordo. Se alguém me disser que o Sebas-sama é o homem mais forte do reino, eu acredito na hora. Será mais forte que o capitão guerreiro. O Stronov. Bem, aquele senhor é alguém que eu mesmo, foi mal, mas estou acostumado a falar num tom mais informal. Mesmo que o Stronov e eu juntássemos força para ir contra ele, ainda assim a gente perderia. Eles chegaram. Os outros 2 homens deram a volta e apareceram atrás deles. Os 2 estavam vestidos da mesma maneira que os 3 primeiros. O som de uma espada deixando a bainha veio do lado de Brain. Um momento depois, Brain sacou sua própria lâmina. Preferiram tomar coragem para sair do esconderijo em vez de jogar mais facas, pois suas intenções foram descobertas. As emboscadas só funcionavam quando eram inesperadas. Se alguém tivesse percebido de antemão, então eles só estariam dividindo suas forças. O inimigo deve ter julgado que seria melhor atacar todos de uma vez, agora que haviam sido expostos. Ingênuos demais, Clint, cuidarei da direita. Você segure o da esquerda. Depois de examinar seus movimentos, Brain sentiu que um deles era mais fraco do que o outro e indicou para o jovem ao lado dele. O jovem assentiu e ergueu a espada. Seus movimentos não hesitantes eram aqueles que só se podia encontrar em pessoas que haviam lutado por suas vidas. Brain ficou aliviado pelo garoto não ser um recém-chegado que nunca tinha lutado a sério. O Clint deve ter a vantagem, mas o complicado é que o cara usa veneno. Pode ser uma vitória bem acirrada. Mesmo que Clint tivesse experiência real de combate, Brain não sentia que ele era um guerreiro banhado em sangue, ou que havia enfrentado usuários de veneno. Até onde sabia, essa poderia ser sua primeira vez fazendo isso. Até mesmo Brain passava maus bocados contra monstros que usavam ácidos corrosivos ou venenos potentes. Quando os combatia, ele tornava-se excessivamente cauteloso e não conseguia exercer toda a sua força. Melhor matar esse cara o quanto antes para ir ajudar ele. Serviria de algo? Ou será que isso machucaria seu orgulho? Será que devo lutar contra os 2 em seu nome? Ou Sebas-sama pretende ajudar se der merda? Se o Sebas-sama não intervir, significa que eu também não preciso. Quem diria que chegaria o dia que eu me preocuparia com alguém assim? Brain coçou a cabeça com a mão livre e encarou seu inimigo. Que seja. Vou te usar como sacrifício para compensar o tempo perdido. 3 acertos. Sebas entrou no alcance dos 3 homens. Eles não puderam nem reagir, muito menos se defenderem. Então o Sebas socou 3 vezes e a luta acabou. Mas é claro, Sebas ocupava o pináculo do poder de combate de Nazarick. Ele podia lidar com assassinos desse calibre apenas com a ponta do dedo mindinho. Os homens se curvaram, caindo no chão desacordados. Sebas se afastou e olhou para a batalha atrás dele. Brain havia dominado seu inimigo do começo ao fim, o que o deixou à vontade. O assassino parecia estar procurando uma chance de fugir, mas Brain não o deu essa oportunidade. Na verdade, ele até parecia estar brincando com seu oponente. Não, isso não era meramente uma brincadeira.
Sebas sentiu que Brahim estava passando por seu repertório de movimentos para refazer suas habilidades enferrujadas. Interessante, acho que o ouvi dizer algo sobre compensar o tempo perdido. Além disso, ele parece estar preocupado com o Clint Kun. Assim, ele não está lutando a sério para poder vir em seu auxílio a qualquer momento. Ele parece ser um bom sujeito. Sebas mudou sua atenção de Brahim para Clint. Ele deve ficar bem. A batalha estava em um vai e vem. O fato de seu adversário usar veneno o deixou um pouco desconfortável, mas não parecia haver necessidade de resgatá-lo de imediato. Sebas se sentia desconfortável em envolver um estranho, particularmente alguém a quem ele favorecia, em assuntos que só diziam respeito a si mesmo, mas, se ele não tivesse dito que queria se tornar mais forte, eu teria ido ajudá-lo. Uma luta pela vida de alguém é uma boa prática. Mas eu vou ajudá-lo caso esteja em perigo. Sebas acariciou a barba e observou Clint em sua luta. Clint bloqueou um golpe com sua lâmina. Um fio de suor frio escorreu pelas costas. Aquilo quase atingiu sua armadura. Uma sugestão de desapontamento brilhou no rosto cruel do homem com quem estava lutando. Clint apunhalou reto, medindo a distância entre os dois. Ele notou que seu inimigo estava recuando lentamente e não queria deixar o homem escapar. O estilo de luta habitual de Clint era defender com o escudo e atacar simultaneamente com a espada. Ser forçado a lutar apenas com a espada era uma experiência tortuosa. A lâmina envenenada também o deixou muito nervoso. Rompe-malhas eram armas especializadas em ataques perfurantes, então ele sabia que só precisava se preocupar com estocadas. Mesmo assim, o fato de não poder se permitir ser atingido pela arma fazia seus movimentos ficarem rijos. Ele acalmou sua respiração, que estava em desordem por sua fadiga física e mental. Ainda bem que não sou apenas eu. Esse cara parece cansado também. A testa de seu inimigo estava coberta de suor. O homem usava sua agilidade para zombar de seu inimigo, que era uma maneira de lutar verdadeiramente típica de assassinos. Assim, ferir qualquer um de seus membros faria com que ele perdesse a vantagem e perturbasse o equilíbrio do poder de luta. A batalha seria decidida em um acerto. Esta foi a fonte da tensão de ambas as partes. Claro, todas as batalhas uniformemente combinadas eram assim, mas estava muito mais óbvio nesta luta. Com uma exalada forte, Clint golpeou em direção ao inimigo. O golpe não foi muito rápido, pois não colocou muita força. Isso porque se usasse muita força e o inimigo se esquivasse, ele acabaria ficando como uma abertura fatal. O assassino facilmente se esquivou e enfiou a mão no bolso do peito. Clint observou o próximo ataque, de olho na mão do assassino. Um punhal veio voando diretamente para Clint, que por sua vez cortou através do ar com sua espada. Ele teve sorte. Ele conseguiria desviar, desde que prestasse atenção. No entanto, ainda não poderia respirar aliviado. O assassino já havia baixado sua postura e esgueirando-se para o alcance de um ataque. Droga! Sua espinha congelou. Ele não conseguiu evitar o ataque subsequente. Ele golpeou com muita força ao desviar o punhal. Sua espada estava em uma posição ruim, era tarde demais para conseguir interceptar seu inimigo. Ele pensou em fugir, mas a agilidade do assassino era superior à sua. Não havia mais nada a ser feito. Talvez ele pudesse usar o braço como escudo. Assim que Clint decidiu o que faria, o assassino cambaleou para trás agarrando-se ao rosto. Parece que uma pedrinha do tamanho de um feijão atingiu o assassino logo acima do olho esquerdo. As percepções de Clint, aumentadas pela situação perigosa, confirmaram esse fato. Ele sabia quem havia jogado mesmo sem olhar para trás. A voz de Sebas atrás dele era a melhor prova disso. O medo é uma emoção importante. Mas não deixe que ele o governe. Eu tenho observado lutar e agora sinto que seu estilo de luta é simples e conservador. Se o seu inimigo estivesse disposto a sacrificar um braço, você certamente estaria morto. Se suas habilidades físicas são inferiores às de seu oponente, então deve derrotá-lo com seu espírito. A força de vontade de alguém pode às vezes superar a fraqueza da carne. Clint respondeu sim, senhor.
em seu coração e ficou surpreso ao se ver muito mais relaxado. Não era como se dependesse dos elogios e observação de alguém para dar tudo de si, mas ficou aliviado por saber que alguém o estava observando. Claro, seu medo da morte não desapareceu completamente, mas mesmo assim, se eu morrer, por favor, diga a Reina-sama, Sua Alteza, sobre a minha gloriosa batalha. Ele expeliu um longo suspiro e, em seguida, silenciosamente firmou sua espada. Klimb sentiu um brilho nos olhos do assassino que era diferente de antes. Fazia pouco tempo, mas nessa luta onde a vida e mortes estavam em jogo, ele, de algum modo, se sentiu conectado com o espírito do assassino. O assassino percebeu que Klimb estava preparado para morrer e, com isso, decidiu colocar sua vida em risco também. Ele deu um passo à frente sem dizer uma palavra, encurtando a distância em um único movimento. Depois de verificar que o assassino estava dentro de seu alcance de ataque, Klimb trouxe sua espada para baixo, como um golpe de foice. Naquele momento, o assassino saltou de volta. Parecia que o outro homem tinha aprendido o alcance dos golpes de Klimb, como tal, usou como isca para fazer uma armadilha. Todavia, o assassino havia esquecido uma coisa. Ele até poderia ter entendido a velocidade de Klimb. Porém não conhecia sua técnica. Klimb estava muito mais confiante neste ataque descendente. O golpe foi muito mais rápido e forte que todos os outros movimentos dele. O golpe no ombro foi interrompido pela cota de malha e, por isso, não cortou o homem em dois. Entretanto, facilmente quebrou sua clavícula e esmagou sua carne junto com sua omoplata. O assassino desabou pesadamente no chão. Ele estava babando devido à dor intensa e uivava em agonia. Magnífico! Sebas apareceu atrás dele e casualmente pisou na barriga do assassino. Com isso, o assassino ficou em silêncio, como uma marionete cujos cordéis foram cortados. Ele deve ter desmaiado. Pelo canto do olho, ele viu que Brahim já tinha tomado conta do outro assassino. Ele acenou casualmente para Klimb celebrando a vitória. Então, vou começar o interrogatório. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Sebas trouxe um dos homens e o esbofeteou forçando-o a acordar. O homem recobrou a consciência com um tremelique e Sebas o tocou na cabeça com a mão. Sebas não tinha usado muita força, mas em 2 segundos a cabeça do homem recuou, depois voltou à sua posição original como um pêndulo. Os olhos do homem tinham ficado turvos, como se estivesse bêbado. Sebas começou a fazer perguntas. O assassino, um homem cujo trabalho consistia em manter a boca fechada, agora cantava como um canário. Diante dessa visão bizarra, Klimb perguntou a Sebas: o que o senhor fez com ele? Esta é uma habilidade chamada Puppeteer Spawn. Felizmente, parece que funcionou. Klimb nunca tinha ouvido essa técnica antes, mas ele franziu a testa para o que o homem estava dizendo. Eles eram assassinos treinados pelos 6 braços, os mais fortes combatentes da 8 dedos. Eles aparentemente seguiram Sebas para matá-lo. Brahim perguntou a Klimb: eu não sei muito a respeito, mas a 8 dedos é aquela grande organização criminosa, é isso? Acho que eles têm conexões com alguns mercenários. Sim, e os 6 braços é o mais assustador de todos. O nome 6 braços refere-se aos 6 lutadores que compõem a força de combate mais forte da organização. Ouvi dizer que cada um deles pode rivalizar com um aventureiro de rank adamantite. Ainda assim, não sei exatamente quem são essas 6 pessoas, pois não tenho certeza sobre os detalhes de sua organização. O homem passou a dizer que Suculent, aquele que visitou a casa de Sebas, era um membro dos 6 braços, conhecido como o Diabo das Ilusões. Aparentemente, seu plano era eliminar Sebas e depois tirar proveito da jovem senhorita, a quem ele servia. Ao ouvir isso, Klimb sentiu um vento frio passar por ele. A fonte desse frio era Sebas. Sebas se levantou lentamente e Brahim se dirigiu a ele. O que o senhor planeja fazer agora, Sebas-sama? Já me decidi. Primeiro, vou destruir o dito lugar problemático. Além disso, parece que esse suculente também estará lá, de acordo com este homem, é claro. É melhor apagar as brasas, antes que as faíscas façam um incêndio. Brahim e Klimb, ambos inalaram agudamente aquela resposta casual.
O fato dele ter declarado sua intenção de abrir caminho até o quartel-general inimigo indicava que estava confiante em derrotar um aventureiro adamantite, em outras palavras, um homem cujo poder de luta estava no auge da realização humana. Contudo, nenhum deles ficou surpreso. Ele foi capaz de derrotar 3 assassinos habilidosos em um piscar de olhos. Até mesmo o renomado Unglaus-sama demonstra respeito a ele. Que tipo de homem o senhor é, Seba-sama? Será que é um aventureiro adamantite aposentado? Também ouvi dizer que há outros cativos lá. Seria melhor ir o quanto antes. Faz todo sentido. Se os assassinos não retornarem, isso despertará suspeitas. Não poderemos salvar os cativos se forem movidos para outro lugar. Sebas estava em uma situação em que o tempo não estava do seu lado, mas sim com o inimigo. Irei imediatamente. Sinto muito, mas estou sem tempo. Posso incomodar vocês dois para levarem esses assassinos para o posto de guarda mais próximo? Por favor, espere, Seba-sama. Se o senhor não se importar, poderia deixar este que lhe fala ajudá-lo. Claro, só se o senhor estiver disposto. Eu também. Proteger a paz da capital real é meu dever como fiel servidor de Renner-sama. Se os cidadãos do reino estão sendo oprimidos, minha espada deve agir em seu auxílio. Eu não acho que o Unglaus-kun tenha problema, mas pode ser um pouco perigoso para você. Eu entendo os riscos. Clint-kun, creio que o Seba-sama acha que você pode atrapalhar, não? Embora, em vista dele, eu também não passe de um peso morto. Nada disso. Não foi isso que eu quis dizer. Apenas estou preocupado com você. Espero que entenda que eu não posso protegê-lo como fiz agora há pouco. Estou pronto e entendo os riscos. O que farei a seguir pode não trazer honra para você ou sua mestra, está ciente disso. Sinto que haverá outras chances para provar seu valor em batalhas, você não acha? Se eu ficar de braços cruzados só por causa do perigo, isso só prova que não mereço servi-la. Assim como minha mestra salvou o povo comum, eu também gostaria de fazer tudo o que puder para ajudar os que estão em apuros. Assim como ela estendeu a mão para me ajudar, Sebas e Brahim se entreolharam. Talvez eles tivessem percebido sua determinação de ferro. Está mesmo preparado para isso? Sebas perguntou e Clint prontamente assentiu. Que bom. Sendo assim, não há mais nada a ser dito. Conto com a ajuda de ambos.